Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Wagner Lacerda. É, Esse simulado de exercício que eu planejei aí para abril, ele tem uma questão muito interessante, né? O vídeo de exercício é sempre o mais curtinho, porque ele tem pouco a falar, até porque depende muito da leitura crítica de cada um. É lógico que é um exercício mais simples, né, do que o resumo e principalmente do que a redação, né? Mas não é tão banal assim, né? E afinal de contas, 20 pontos num concurso tão rígido, né, é o suficiente entre a vitória e a longa distância da última posição de aprovação. Então, a gente precisa analisar tudo isso aí com bastante calma. É, a ideia, quando eu montei esse exercício, fácil de você perceber que tem duas visões bem diferentes. Chegar um pouquinho para cá. Tem duas visões bem diferentes sobre o sertanejo, né? E de duas figuras muito próximas temporalmente, cronologicamente, que são Euclides da Cunha e o Monteiro Lobato. São dois dos grandes autores pré-modernistas, ou seja, ali, comecinho do século XX, né? Lobato, o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, João do Rio, Lima Barreto, com certeza, sempre um autor muito possível de aparecer em prova, né? Devido à sua questão do nacionalismo crítico. E o poeta Augusto dos Anjos, né? Talvez um pouco menos, não acho que ele tem uma questão tão pertinente para aparecer em prova. Mas, principalmente, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto são, assim, a prévia do que viria a ser o modernismo. E de certa forma, grandes pensadores sobre o Brasil, ali do modo deles, né? Da forma de cada um deles. E aqui a gente tem duas posições sobre esse homem do campo, sobre o sertanejo, muito diferentes. O Euclides da Cunha diz assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o ractismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. É uma visão muito simpática, né? Nos Sertões, a obra em que o Euclides da Cunha relata a Guerra de Canudos. Depois vem o Monteiro Lobato e diz assim: Jacatatu era um pobre caboclo que morava no mato numa casinha de sapé. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e tristes. Jacatatu passava os dias de cócoras, pitando enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar cachos de brejaúva, mas não tinha ideia de plantar um pé de couve atrás da casa. Perto, um ribeirão, onde ele pescava de vez em quando uns lambaris e um ou outro bagre, e assim ia vivendo. Ou seja, completamente diferente, né? Tenham em vista que aqui há algumas palavras com grafia diferente, né? Por exemplo, ideia não tem mais acento, né? Quando de tongo aberto e oi cai numa paroxítona, não tem mais acento, né? Heróico. Agora, quando cai numa oxítona, herói, aí continua tendo acento. Tá? Agora, o que tem de diferente nas duas descrições? Uma descrição muito simpática e uma descrição, digamos, até que pejorativa, né? Depois, quando você continua lendo o livro, você vai ver que o Monteiro Lobato acredita essa leseira, essa tristeza, esse banzo aí do sertanejo, a ausência das autoridades, que deixa ele sem recurso, água suja, fica doente, etc, etc. Né? Muita gente condena Monteiro Lobato sem sequer ter lido qualquer linha do que ele fazia. Agora, essas duas posições, elas vão apontar para você, quer ver? Diz assim: a partir dos trechos em questão, escritos por dois dos mais célebres escritores pré-modernistas do início do século XX, comente a caracterização que se faz usualmente do homem do interior na literatura brasileira.
15 a 20 linhas, espaço curtíssimo. Professor, como é que eu vou fazer isso? Bom, você tem duas posições, uma muito simpática e uma muito antipática. Normalmente o homem do campo é descrito na literatura brasileira dessa forma. Não é? Ou ele é o herói, né, vigoroso, forte, virtuoso, bom, ou ele é o vilão. Não é? Ele é o atraso, ele é aquilo que impede o, o país de avançar, que impede a sociedade de evoluir. Né? São duas figuras muito comuns aí nessa caracterização que se constrói na literatura brasileira. É possível, no seu comentário, você fazer aí um limite entre uma coisa e outra, né? Mostrando como esse sertanejo herói tem a ver com o romantismo e esse sertanejo vilão, tá? A palavra não é boa, mas só para vocês entenderem, tem muito a ver com final de século, com realismo, com naturalismo, né? Aí você consegue contrapor essas duas figuras. E claro que aí, em havendo um espacinho, é a hora de você fazer aquele comentário sábio, né? Como que esses estereótipos, essas criações de figuras sertanejas, rurais, né, atendem a determinados interesses.